A paz do Senhor a todos, amém? Amém. Nessa semana eu estava olhando na internet alguns vídeos e, para os irmãos que não sabem, eu criei um canal novo no YouTube. Compartilhar a palavra de Deus, pregações, análises, esse tipo de material. Eu estava buscando, minerando material para fazer vídeos, quando eu fui encontrado, não digo nem que eu encontrei, mas eu fui encontrado por um suposto estudioso das Sagradas Escrituras, que estava querendo afirmar a validação da Igreja de Cristo. E eu falei, vamos dar ele o tempo, vamos ver até onde ele vai. E aí ele começa com a citação de Mateus, quando Jesus Cristo, após consultar os seus discípulos, o que eles falavam que ele era, e aí Pedro lhe revela, não o que Jesus é, porque Jesus já sabia quem ele era, Pedro revela para os demais o que era Jesus Cristo. E Cristo olha para ele e diz, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. E partindo deste versículo, ele veio afirmar que a igreja verdadeira de Cristo existe. E Cristo veio fazer uma igreja verdadeira. E que, como Cristo é Deus, e Deus não faz nada imperfeito, este é o momento onde Deus entrega a Pedro o direito de ser o líder da igreja. E por isso, a igreja fundada pelo apóstolo Pedro é a igreja verdadeira. É muito bonito no papel, mas o nome disso é falácia da falsa equivalência. É quando você apresenta uma informação, apresenta uma segunda informação e finge que ambas afirmações possuem uma correlação. Isso não existe. E é sobre isso que iremos ver hoje. Cristo veio, sim, fundar uma igreja. Mas a igreja não foi fundada em cima de Pedro. E é isso que entendemos. Quem melhor para nos dizer aonde está a igreja de Cristo do que o apóstolo Pedro, não é verdade? Então eu quero que a igreja abra comigo a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 5. Está escrito: vós sois pedras vivas, sois edificados para a casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Este pequeno versículo da Epístola de Pedro tem tantas informações sobre qual é o papel da igreja que hoje ficaremos quase que exclusivamente focados nele. Primeiro ponto: pedras vivas. Vós sois pedras vivas. Desde o passado, o desejo de Deus era estar próximo ao seu povo. Olha, quando Deus acaba de construir o mundo e tudo que nele habita, no sétimo dia Deus descansa com a intenção de estar próximo da sua criação. Deus sempre quer estar manifestado com o povo. Deus sempre quer estar junto com o povo. E no Velho Testamento nós temos dois locais que Deus esteve em meio ao povo. O primeiro local é o tabernáculo de Moisés. Ele era feito de tecido, ele tinha adornos de prata, de ouro, de cobre e madeira. E Deus se manifestava por meio daquela tenda. Até que surgiu a monarquia em Israel. E com a monarquia, o desejo de construir a Deus uma casa, um templo. Porque todos os deuses pagãos possuíam templos. E porque o Deus verdadeiro, que é o nosso Deus, não tinha um templo. Então o rei Davi, no seu coração, com o intuito de agradar a Deus, projetou para Deus um templo. Entretanto, como Davi era um homem perverso e estava impedido pelos seus crimes de fazer o templo, coube ao seu filho, Salomão, a construção do templo. E usando o que havia de melhor em termos de arquitetura e riqueza, foi feito o Templo de Salomão. Templo esse que era maravilhoso. Era lindo esteticamente e era lindo porque o dia que Salomão foi estrear o templo, além de uma oferta magnífica com números elevados de oferta, houve também a manifestação do próprio Deus. Deus fez fogo cair do céu. E ali desceu uma grande nuvem de poder entre o povo.
Este é o templo de Salomão. Entretanto, o tempo passou. Salomão se desvirtuou dos caminhos de Deus. Os filhos de Salomão desvirtuaram mais ainda. Até que o Senhor levantou a Babilônia com o intuito de punir Israel. E quando a Babilônia invade Israel, ela toma o que há de melhor e junto com o que havia de melhor, as riquezas do templo. Eu já preguei sobre isso na pregação sobre Daniel. Eu falei sobre a tomada dos utensílios sagrados. A queda da monarquia e os utensílios sagrados sendo tomados de Israel. Então os irmãos que estão online podem ver. Em algum momento vai aparecer o link e vocês poderão acompanhar o que eu quis dizer. Os irmãos que estão aqui já ouviram pessoalmente. Agora, o templo de Salomão foi destruído. Ele foi reconstruído com madeira. E assim ficou. Até que Herodes se tornou governante de Israel. Não porque era descendente de Davi, mas porque Roma o estabeleceu governante. Então Herodes, para conquistar o coração do povo, constrói um templo. Um templo maravilhoso. Um templo bonito. Um templo perfeito. Um templo que era motivo de orgulho entre o povo. Vejamos que Jesus Cristo, uma das acusações que levou a Jesus Cristo à sua prisão, foi que ele ameaçou a beleza do templo. Ele disse que destruiria e construiria novamente. Mas como? Olha como Herodes, como um grande arquiteto, demorou tanto tempo para fazer este templo. E como Jesus o faria em 3 dias? Eles não entendiam que o templo que Jesus se referia era o seu próprio corpo. E no tempo que Pedro escreve a sua epístola, o templo de Jerusalém ainda não havia sido destruído novamente. Porque mais tarde, como profetizou Jesus Cristo, em 70 depois do Senhor, Roma vai destruir o templo de forma permanente. O que nós temos hoje do templo de Salomão são as pedras que formam o Muro das Lamentações. É o que sobrou do templo de Salomão, que foi reconstruído por Herodes. Mas engraçado, o apóstolo Pedro, um homem que era um pescador, foi chamado por Cristo, acompanhou o ministério de Cristo, pecou, como qualquer um de nós podemos pecar. Negou Jesus Cristo, como qualquer um de nós podemos pecar. Mas foi restaurado por Cristo, como qualquer um que peca pode ser restaurado por Cristo. E agora, no seu título de apóstolo, ele escreve uma epístola. E em sua epístola, ele afirma em alto e bom som: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Se antes, no Velho Testamento, tínhamos um templo bonito, feito de pedras mortas, pedras que não podiam orar, pedras que eram apenas monumentos, Pedro agora nos revela que o templo de Deus agora é feito de pedras vivas. E quem são essas pedras vivas? Você pode me questionar. Eu vos digo, vocês são pedras vivas. Aleluia. Eu sou pedra viva. Qualquer pessoa que professe a fé verdadeira em Jesus Cristo é uma pedra viva. É parte do templo espiritual de Deus. Aleluia. As pessoas tentam dizer que o templo de Deus, a igreja verdadeira de Deus, é a igreja fundada por um apóstolo. Essa igreja foi feita por Pedro. Historicamente não há muitas provas, mas eles afirmam, foi feita por Pedro, não pode errar. Então nunca leram a Epístola de Gálatas? Foi feita por Paulo, que é mais sábio do que Pedro. E em tão pouco tempo se desviaram da verdade. A questão é que a igreja não é o templo, não é a estrutura, não são as paredes, não são as cortinas. Os templos de Jesus Cristo são as pedras vivas, que sou eu, é você e todo aquele que acredita em Jesus Cristo. Aleluia. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, podemos compreender esta maravilha. Ora, quando olhamos para o que o apóstolo Paulo escreve na Epístola de Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, nos deparamos com a seguinte justificativa:
afirmação: assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos, família de Deus. Aleluia. Se antes éramos bastardos do mundo, imundiçados pelo pecado, acorrentados por todo tipo de lástima e pecado, afastados da glória de Deus, agora somos pedras vivas do tabernáculo de Deus, do templo de Deus. Somos família de Deus, explica o apóstolo Paulo em Efésios 2. Aleluia. Beleza essa que não é entregue através de monumentos, estética, performance. Oferta essa, título esse, dado a nós, pelo nosso coração. Aleluia. A igreja de Cristo não é um prédio, são as pessoas. A construção que Deus faz não é feita de pau e pedra. Este não é o templo de Deus. O templo de Deus é a transformação que Ele faz no coração de cada um que está aqui hoje. Aleluia. No coração de cada um que ouviu a palavra de Cristo no passado, ouve no presente e ouvirá no futuro. Glória a Deus. Cada um de nós somos co-família de Cristo. Somos co-cidadãos da cidade celestial. Somos pedras vivas. Glória a Deus. Aleluia. Repita comigo, igreja. Somos pedras vivas. Somos pedras Somos vivas. pedras vivas. Construção de Deus. Aleluia, Jesus. Voltando ainda para Pedro, Pedro não vai dizer apenas que somos pedras vivas, mas Pedro vai dizer também que somos casa espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. O que eu estou dizendo não é a base para que você entenda, opa, se eu sou igreja, então eu não preciso da unidade. Eu posso estar longe da igreja. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que assim como cada pedra constrói um muro, e cada muro constrói um prédio, e cada prédio é estabelecido, e este prédio é o tabernáculo, é o templo de Deus, eu vos digo que cada um de nós, sozinhos, somos pedra viva, mas unidos somos casa espiritual. Aleluia, Glória a Jesus. Glória a E aí Deus. você pode dizer, mas Salatiel, de onde eu posso entender que sou casa espiritual? Porque que somos pedra, você mostrou o texto. Que somos co-cidadãos, você mostrou o texto. Mas de onde poderíamos entender que a casa de Deus não é física, mas espiritual? Ora, olhemos para o que novamente nos ensina o apóstolo Paulo. Quando olhamos para a epístola de Paulo, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, Paulo diz: ora, não sabeis que vós sois o templo de Deus? E que o Espírito habita em vós? Ou seja, o Espírito de Deus não habita em esculturas. O Espírito de Deus não habita em placa, em CNPJ, em estrutura bonita. O Espírito de Deus habita em cada um de nós, porque juntos somos casa espiritual de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que somos. Somos pedras vivas e juntos somos casa espiritual de Deus. Porque o Espírito habita sobre nós. O mesmo Espírito Santo que estava sobre o apóstolo Paulo, estava sobre o apóstolo Pedro, estava sobre o apóstolo João, estava sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, está sobre nós. Este mesmo Espírito habita em nós. Não porque somos dignos, mas porque somos casa espiritual Aleluia. de Deus. A casa do Espírito Santo. Glória a Deus. Voltando para Pedro, Pedro ainda afirma que além de sermos pedras vivas, casa espiritual, também somos sacerdócio santo. Assim como no Velho Testamento, ainda lembrando do tabernáculo de Moisés, templo de Salomão, havia o sacerdócio, que é uma classe eclesiástica. Você não podia oferecer um sacrifício direto a Deus. Você tinha que pedir permissão ao sacerdote. Ele oferecia em seu nome. Ora, na Bíblia temos em 1 Samuel, o profeta Samuel condenando Saul por ter feito uma oferenda a Deus. Ou seja, estávamos tão distantes do Espírito Santo, estávamos tão distantes de Deus, que nem poderíamos ofertar a Ele ofertas diretamente.
tínhamos que termos a permissão de um profeta, de um sacerdote. Agora não. Agora nós estamos tão próximos de Deus que é possível nós mesmos exercermos um sacerdócio. É possível entregarmos a Deus uma oferta. E onde nós vemos isso? Exatamente quando o nosso Senhor Jesus Cristo nos fala no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 21 e 24. Está escrito assim: e disse Jesus à mulher: crê que a hora vem, e que neste momento não é neste monte e nem em Jerusalém que adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai está à procura dos tais que assim o adoram. E Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Agora, se antes, para adorarmos a Deus, precisávamos ir até o templo, precisávamos ir até o tabernáculo, agora Deus está totalmente acessível a nós. Agora que fomos modificados de pessoas mortas para pedras vivas e coletivo como casa espiritual, agora todos nós somos chamados a exercer um sacerdócio santo. O sumo sacerdote é Cristo, não é eu, não é você. O sumo sacerdote é Cristo Jesus. E Cristo Jesus, como sumo sacerdote, nos dá o direito de compartilhar conosco o seu sacerdócio. Não há outro além de Cristo. Mas cabe a nós oferecer a Deus a nossa oferta, o nosso sacrifício. Porque Pedro vai dizer isso, que além de sermos pedras vivas, casa espiritual e sacerdócio santo, Pedro vai dizer que oferecemos a Deus sacrifícios espirituais. Você pode olhar e perguntar, Salatiel, o que seria um sacrifício espiritual? Porque, biblicamente falando, quando Caim e Abel fez sacrifício, eles ofertaram coisas produzidas por eles. Caim ofertou alimentos da terra e Abel ofertou um cordeiro. Abraão, em diversos momentos, ofertou um cordeiro, um novilho. Há na Bíblia dezenas de explicações. Qual o tipo de pecado? Qual o tipo de sacrifício? Bem, se Cristo já morreu por nós e o seu sacrifício nos salvou, qual é a necessidade de ofertarmos novos sacrifícios? É porque o sacrifício no Velho Testamento é para limpar pecados. E não há sacrifício que nós possamos fazer para limpar pecados. É impossível vencer o pecado. É impossível para um humano sozinho vencer o pecado. Então o sacrifício de Cristo é perfeito por nos tirar do pecado. Mas como sacerdócio santo, devemos dar a ele sacrifícios. E quais são esses sacrifícios, Salatiel? Sacrifícios de uma vida obediente às palavras de Cristo. Como Paulo abertamente nos chama a atenção, não é porque a graça de Cristo é maravilhosa e tem o poder de perdoar pecado, devemos viver em pecado, para que ela seja ainda mais maravilhosa. Louvores. Eu particularmente digo que muitas pessoas hoje, cristãs, ouvem louvores e ouvem músicas seculares. E interpretam que não existe problema nisso. Só que eu te digo que Deus habita em meio aos louvores. Eu não, a Bíblia afirma isso. E se Deus habita em meio aos louvores, qual o problema, já que desejamos tanto a presença de Deus, de dedicarmos a Ele os louvores? Precisamos louvar a Deus. Oração. A oração é um sacrifício espiritual. Você se dispõe, em meio a uma sociedade de tantas distrações, televisão, internet, telefone, você se ausenta de tudo isso. Entra no seu quarto e ora. É um sacrifício espiritual. Santidade, ou a busca dela. Porque, como eu comentei, não somos santos porque merecemos. Boa ação não leva ninguém para o céu. Somos santos porque o sacrifício de Cristo é maravilhoso. E devemos viver em uma vida obediente, em busca da santidade.
Ou seja, o sacrifício espiritual, na sua essência, é uma entrega. É uma entrega de tudo. É uma entrega de ações. É uma entrega de reações. É uma entrega de pensamentos. É uma entrega de vivência. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não é mais a minha opinião. É o que Cristo fala através de mim. Não são mais as minhas ações, mas as ações de Cristo através de mim. Este é o sacrifício espiritual. Então nós fomos de pecadores, mergulhados e acorrentados, mortos para tudo aquilo que é de bom, para pedras vivas de uma casa espiritual, no qual ofertamos um sacerdócio santo, acompanhado de sacrifícios espirituais. Não porque merecemos, mas porque Cristo nos resgatou. Aleluia. Então, toda vez que alguém vier com essa ladainha safada de qual é a igreja verdadeira, diga a ele que a igreja verdadeira não é o ritual externo, mas a transformação interna. Aleluia, Jesus. Cristo não chamou ninguém para ser pedra, pau, telhado, chão, cortina. Ele chamou para sermos membros de um corpo vivo, do qual Ele é o cabeça. Glória a Deus. Membros vivos. Para finalizar, gostaria de fazer uma citação do nosso Senhor Jesus, do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21. E interrogado pelos fariseus, quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. A verdadeira casa, a verdadeira igreja, o verdadeiro culto, não é externo, é interno, é íntimo com Deus. O culto não começa quando dá 7 horas e dobramos o joelho para orar. O culto começa quando acordamos de manhã, abrimos os olhos e agradecemos a Deus por uma noite de sono. O culto, os louvores do culto não começam às 7h30, quando abrimos a harpa cristã e começamos a cantar. Mas começa quando acordamos de manhã, escovamos os dentes e, através de salmos autorais, louvamos a grandeza de Deus. Por cada refeição, por cada ação, por cada maravilhosa graça. O verdadeiro contato com Deus não começa quando eu abro a Bíblia ou o pastor, mas quando você, sozinho, se recolhe, abre as Sagradas Escrituras, lê, reflete em seu coração e sobre aquelas palavras medita. O culto não começa aqui, começa na sua casa, no seu coração. Muito cristão está dentro de uma igreja morto, porque acha que o culto começa 7 horas da noite e acaba 9 horas, ignorando o papel que Cristo estabelece sobre cada um de nós, como sacerdote, como pedra viva, como casa espiritual, como homens e mulheres que oferecem a Deus um sacrifício espiritual. Que nós não venhamos deixar o paganismo nos matar, que as vãs repetições, as fantasias, a performance, a aparência nos deixem nos enganar. Somos cristãos verdadeiros, comprados e remidos por Cristo, e agora santos, pedras vivas. Aleluia. Aleluia. Agradeço a oportunidade de pregação. Quero agradecer a igreja mais uma vez pelo convite, apesar de eu ter me oferecido.
Mas é sempre um prazer poder compartilhar com a igreja um pouco da palavra do Senhor.